palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo 32 nos diz assim. João 8 e 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, amados, é interessante recorrer sempre à palavra de Deus, porque é uma fonte de regozijo, uma fonte de força, uma fonte de esperança. Quando lemos na palavra de Deus, se nós conhecemos a verdade, ora, se agora sabemos o que é a verdade, nós temos que ser guiada por elas. Quais estas verdades? As verdades absolutas, as verdades que o próprio Jesus estabeleceu e nos ensinou. Sabe por quê, amados? Porque se existe um povo na terra e que este povo ele deve ser mais abençoado, é exatamente aquele que se guia pela palavra. A palavra de Deus, a verdade absoluta. Olha, nós sabemos que se nós obtermos estas verdades e se a praticarmos, nós seremos livres. Livres de quê? Pois é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Muitas vezes, muitos confundem estas verdades. Acham que só pelo fato de conhecer a verdade não vai ter mais problema. É mentira. Muitos até pensam que se conhecer essas verdades, nunca mais vai passar por aflição e tribulação. Não é bem assim. Agora, se uma coisa a palavra de Deus nos garante é a seguinte, é que sempre teremos um refúgio. Quando as lutas vierem, sempre teremos um regozijo quando a dor bater a nossa porta. Olha, amados, por aí se vê muitas pessoas pregando, louvando a criatura e deixando para trás o Criador. Nós sabemos que somos salvos pela graça. E o que é graça? Graça é liberdade. Liberdade para ter livre acesso ao Pai. Graça é liberdade, não libertinagem. Nós vemos no capítulo 3 de Gênesis a história mais triste da humanidade. É onde vemos a queda daqueles que resolveram desobedecer a Deus. Mas em Romanos, capítulo 3 e o versículo 3, nós percebemos, amados, que Deus ainda faz, ainda opera, ainda traz de volta aqueles que por um erro se distanciaram e que agora se encontra perdido, abatido, desiludido na caminhada da vida. Veja o que diz Romanos capítulo 3 e o versículo 3. Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Portanto, baseado na palavra de Deus, se nós formos incrédulos, duvidosos desta verdade, nós iremos perder o contato com Deus. Romanos 6 e o versículo 23 nos fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes, amados, temos medo de tanta coisa, mas por um instante nós não temos medo de ferir alguém, nós não temos medo de desagradar a Deus. Às vezes temos até vergonha de dizer o que somos. Temos até vergonha de dizer que somos cristãos em determinados ambientes. Mas lembre-se, a palavra do Senhor diz que quem se envergonhar de Cristo perante os homens, Jesus diz que o envergonhará naquele dia diante de Deus. Olha,
Você pode ser escanteado, deixado para trás, mas jamais perca esta comunhão, este contato com Deus. Não tenha medo de perder pessoas, não. Tenha medo de perder-se, de se perder. Às vezes, amados, vemos pessoas que passaram a vida toda para construir algo, construir um nome, e por conta de não sei de quê, e prefere jogar tudo ao vento. Eu estava escutando esses dias um exemplo de uma pessoa que estava em uma pedreira, estava quebrando aquelas pedras, partindo, e aquilo era o seu serviço. Veja bem, e por um instante ia passando um príncipe em um animal, e aquele homem por um instante desejou ser aquela pessoa e disse: eu queria ser esta pessoa, porque eu estou aqui neste sol quebrando pedra e ele está aí, é um príncipe, e eu queria ser esta pessoa. Lembre-se que isso é só uma reflexão, viu? Para que a gente entenda onde a gente pode chegar quando a gente esquece de valorizar o que temos. Veja bem, e tudo bem, e aquele homem tornou-se aquele príncipe montado naquele animal, só que ele tinha diversos ambientes, províncias para visitar, e saía visitando todas elas, e passava o dia no lombo daquele animal. E amados, vejam bem, depois ele percebeu que passava o dia todinho, cansativo, para lá e para cá, no sol, e de repente ele olhou para o sol e disse: eu não queria ser príncipe, não. Eu queria ser o sol que queima tudo. E ali ele tornou-se o sol e saiu queimando tudo e se divertia com aquilo. Só que daqui a pouco veio as nuvens, e as nuvens impediu das luzes solares, da iluminação do sol bater na terra. E ele se entristeceu e disse: eu queria ser as nuvens. E ele tornou-se nuvens. Aí pronto, aí começou a apagar a luz do sol, ir para lá, e nuvens densas, e daqui a pouco ele cansou e fez: como é chato, porque eu sou nuvem, mas daqui a pouco vem o vento e me afasta, e me tira. Eu queria ser o vento, e tornou-se o vento. E ali ele brincava com as nuvens e soprava. E tudo, de repente, agitava as ondas do mar, e de repente aquele vento forte conseguia mover tantas coisas. Mas daqui a pouco ele começou a bater fortemente naquelas pedras e percebeu que a força do vento não era capaz de movimentar as pedras. E ele se entristeceu e disse: eu queria ser essas pedras. A pedra é forte, o vento não a move, é muito forte, é consistente. E ele tornou-se pedra. Aí pronto, aí ele tornou-se forte, sentiu-se forte porque o vento batia nele, a chuva, e nada acontecia. Porém, de longe ele escutou um barulho. Era alguém quebrando pedra. E ele pensou: como eu queria ser esta pessoa. Porque a pedra, mesmo sendo forte, mas ele consegue quebrar. Aí Deus fala para ele: mas você era esse alguém. Conclusão. Amados, às vezes temos tudo para ser feliz. E tudo está em nossas mãos. Tudo está ali, perfeito, como Deus fez. E o que é que acontece? Nós, com o nosso pecado, nós começamos a desejar aquilo que não é nosso. Começamos a imaginar que tudo aquilo eu vou conquistar novamente. O que é que acontece com as minhas atitudes? Eu jogo tudo para trás, tudo que eu conquistei com muito esforço.
Aí vou em busca do improvável. Eu vou em busca do desconhecido. Aí a vida dá aquele giro tremendo. E depois eu percebo que o melhor lugar era onde eu estava. Tudo bem. Há situação em que a pessoa tem que mudar. Há situação em que a pessoa tem que correr, senão a pessoa morre. Há situação que de fato é necessário mudar. Mas há situações em que amanhã, quando você chegar a um determinado ponto, você vai perceber, você vai entender que Deus preparou tudo bonito e perfeito para você. E o que foi que aconteceu? Foi jogado ao lixo. Lembre-se, confie em Deus, fique firme no Senhor, valorize o que Deus te deu, valorize a fé, a confiança, valorize a salvação, a graça, mergulhe na graça de Deus. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. Nós aprendemos. A vida é para quem é corajoso o suficiente para reconhecer, para valorizar, para entender que somos eternos aprendizes e que alguém em algum lugar vai ser a alegria de um entristecido. Você sabia que suas palavras podem salvar alguém de uma tristeza tremenda? Você sabia disso? Você sabia também que suas palavras têm poder para matar alguém? Olha, existem tantas pessoas entristecidas por algo que ouviu. Existem tantas pessoas entristecidas por se sentir que não foram retribuídos por aquilo que tanto fez. Eu estava escutando um vídeo em um determinado grupo e a esposa, ela se aprontou, se arrumou para o esposo e preparou aquele bolo, simples até, e foi desejar feliz aniversário para aquele esposo. E ele, quando olhou, ao invés de agradecer, ele não gostou. Ele queria algo grandioso e jogou no rosto daquela mulher o que ele tanto fazia, o que pagava as despesas, enfim, tudo. E aquela mulher chorou e ficou triste. Aí ela disse: tudo bem, é você que me dá esta casa, mas quem é que deixa ela arrumada para você? É você que paga a comida, mas quem é que toda hora quando você chega tem comidinha prontinha, do jeito que você gosta ali no prato? Quem é que faz isso? Suas roupas é você que coloca, mas quem é a pessoa que arruma? Sua casa é você que compra os produtos, mas quem é que limpa? E aquele homem, ele entendeu, ele percebeu que uma vivência a dois é uma parceria, uma vivência a dois é uma cordialidade, uma vivência a dois são trocas de gentileza. E ele entendeu e ela percebeu que foi o momento, mas conversaram e se entenderam. Às vezes, amados, nós somos tentados a prolongar, um momento ruim, a prolongar um momento de ira. Olha, o que devemos prolongar é o amor, são os bons fluidos do amor. Se apossar na raiva, no orgulho, prolongar um momento ruim, pena, a vida vai passar e você não vai aproveitar. Assim como este barulho, é a nossa vida que passa e não tem como voltar atrás. A gentileza que nós fizermos
ela será retribuída, se não se fique desiludido, não fique abatido, se bem que às vezes isso é impossível, porque existem coisas que ferem a nossa alma, existem coisas que nos entristecem. Olha, o sentimento de ingratidão é terrível. É terrível o sentimento de ingratidão. Eu lembro, amados, que em determinado momento, alguém chega e diz: olha, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo de ter começado isso. Mas a contrapartida foi: eu só agradeço por isso. Porque se eu vivi isso ou vivi aquilo, foi escolha minha. E dessas atitudes eu tenho que tirar bom proveito, boa lição, bom aprendizado. Sabe por quê? Existem pilares na nossa vida que jamais devem ser tirados e esquecidos: fé e amor. Isso eu não posso perder. Quando eu negligencio o amor, eu estou negligenciando a Deus. Quando eu nego o amor, eu estou rejeitando a Deus, porque Deus é o dono do amor. Diz a palavra do Senhor: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Por isso, amados, jamais esqueça, não negligencie o amor. Permaneça firme, jamais esqueça de ser grato por algo que alguém lhe fez, por algo que algum dia alguém supriu. Então, como contrapartida, seja fiel, seja cordial. Abra os seus olhos e perceba o que Deus tem feito por você, o quanto Ele te ama. Lembra aquela passagem que narra a história de Jacó e Esaú? Quando Esaú era um caçador, era um homem de caça, Jacó era aquele que ajudava ali a sua mãe. Esaú era o queridinho do papai, Jacó era o queridinho da mamãe. Aí houve tudo aquilo, Jacó, ele roubou as bênçãos de Esaú e foi embora com medo. Esaú prometeu matá-lo, mas depois ele se encontra. Jacó rico e Esaú também rico. Jacó pensou que ao encontrar Esaú ia matá-lo. Porém, o pensamento de Esaú era encontrar-se com o seu irmão e viverem um momento bom. E assim aconteceu. Quando ambos se encontraram duas pessoas realizadas. Pois é, Jacó ofereceu presentes a Esaú e ele disse não, ou seja, então subentende que Esaú, com o seu trabalho, ele tornou-se próspero, tornou-se feliz. Da mesma forma, Jacó, e eles se encontraram sem ressentimentos. Apesar do mal que Jacó fez ao irmão, mas Deus reverteu, Deus abençoou todos os dois. Olha, quando nós colocamos no nosso coração ódio, sentimento de rancor, sentimento de amargura, claro que existem coisas que nos machucam mesmo. Tudo bem, existem situações que nós nos magoamos, nós nos machucamos, mas depois passou, cada um segue o seu e a vida vai seguir o seu curso, mas as marcas vão ficar. Há quem diga que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer.
Esquecer é amnésia. Perdoar é não se ferir mais com aquilo. Mas esquecer, não pense isso. Uma certa vez eu cheguei para uma pessoa e disse: perdão? Me perdoe. Ela disse: não, quem perdoa é Deus, eu desculpo. Como se fossem coisas diferentes, né? Para eu merecer o perdão de Deus, eu tenho que saber perdoar. Para eu merecer o amor de Deus, é preciso amar. Amém? Nós estamos aprendendo, né? Existem coisas que ferem a nossa vida, nos machucam. Existem atitudes que nos tiram o chão. Existem decepções que nos magoam e isso vai nos acompanhar pelo resto de nossa vida. A decepção, meu Deus, que nos fere, nos machuca. Mas é isso, em meio à lágrima, em meio à dor, a gente olha para Jesus, pede força e segue a caminhada. Seguir, olhar para Jesus. Hoje, devido a atitudes, nos afastamos de pessoas, nos afastamos de projetos, são as decisões tomadas, né? Mas Deus, ele permanece sendo Deus. Deus, ele permanece fiel. E a sua glória, a sua graça, sempre será derramada para aqueles que o buscam com um coração verdadeiro. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Lembre-se, é bom viver, é bom sonhar, é bom mudar, mas jamais esqueça de levar para os seus sonhos a razão, a consciência, a gratidão, o companheirismo. O que fizemos ou o que fazermos hoje, o que fizemos no passado, o que estamos fazendo ou o que iremos fazer, vai nos acompanhar com os seus benefícios e malefícios. Tudo que fizemos ou estamos fazendo ou iremos fazer são sementes plantadas. Estão todos juntos, olha. Passado, presente e futuro. É tudo junto. Um depende do outro. Amanhã eu vou colher o que eu plantar hoje. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Sabia disso? É a vida. Levanta a cabeça. Siga firme. Vá em frente. Você, deixa eu falar para você. Você é o sonho da vida de alguém. Você é resposta da oração de alguém. Você é motivo da oração de alguém. Pense nisso e viva feliz com Deus. Um abraço.